Oi, gente, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre ordem frasal na língua inglesa. Então, a gente vai estar discutindo hoje um pouco sobre quais são os itens que compõem as frases, né, na língua inglesa e como esses itens vão se organizar para a gente poder entender melhor sobre o funcionamento dessa língua. Então, a gente vai conseguir ler melhor, compreender melhor sentenças e textos que a gente for, né, ter que lidar. Eu vou dividir essa aula em algumas partes, porque eu quero olhar com cuidado, né, para cada item que eu vou trazer aqui hoje. Não é complexo, não vai ser complicado, não vai ser difícil, só que eu acho que a gente tem que ter uma atençãozinha, tá bom? Então eu vou passar bem devagarinho pelos pontos, ok? Então vamos lá. Aqui vocês podem ver os tópicos que a gente vai passar hoje. Então, a gente vai passar por 3 partes, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre classe gramatical. Então, a classificação quanto à gramática, né, de uma certa palavra, né? A gente tendo em mente essas classificações, né, a gente vai trabalhar como essas palavras, né, funcionam dentro de frases. Então, quais são as funções delas em frases, tá bom? Porque essa classificação vai trocar, ok? São classificações que conversam entre si, então não vai ficar tão confuso, mas vai ter essa diferenciação, ok? E por fim, a gente vai falar de tipos de frase. Então, eu vou passar por frases afirmativas, frases negativas, né, por organizações de perguntas, como se faz uma pergunta na língua inglesa, tá bom? Então, vamos começar. Esse slide tem até bastante coisa, mas, novamente, é só porque eu quero dar uns exemplos, eu quero passar devagarinho, então, normalmente eu não nem gosto tanto de fazer slide com tanta informação, mas vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa pelos nouns, que são os substantivos, ok? Então, são palavras responsáveis, como está escrito ali, por nomear pessoas, objetos, animais, lugares. Deixa eu perceber que as funções são, até certo ponto, bem parecidas com a língua portuguesa. Mas eu acho importante a gente visualizar isso, né? Mesmo que a gente já tenha visualizado, visto isso antes, para a gente poder ter em mente bem, né? Bem firme. Então, a gente tem os substantivos. Substantivos são essas palavras responsáveis por nomear, por dar nome, né? Então, isso vai ser direcionado tanto a pessoas, né? Então, você tem nomes próprios, né? Objetos, animais, lugares. Então, tudo que a gente for nomear, né? Para usar um substantivo. Então, tem alguns exemplos ali, Mike, né, que é o nome próprio, então todos os nomes próprios. Perdão, a gente tem book, né, que é livro, horse, cavalo, England, Inglaterra. Então, lugares também vão receber essas classificações, né? Então, países, cidades e lugares comuns, né? Bares, parques, né? Substantivos. Nós temos pronouns, que são os pronomes. Então, são palavras utilizadas como está escrito ali, né, para substituição de substantivos para fazer referências a eles e ou, né, retomá-los. Então, eu coloquei uma listinha ali, tem mais, né, mas só para a gente poder compreender. Então, a gente tem I, eu, she, ela, he, ele, they, eles e us, nós. Então, o pronome ele vai ter essa função, né, de substituir, né, o substantivo ou então de retomá-lo, né? Como assim? Ele vai servir para fazer uma referência. Então, para a gente não ficar repetindo muito o mesmo substantivo, né? Eu tenho uma amiga, minha amiga é muito legal, minha amiga. Então, a gente, né? Para não ficar minha amiga, minha amiga, minha amiga, minha amiga, a gente substitui. Então, eu falo, tenho uma amiga, né? Ela é muito legal. Então, quem é ela? É a minha amiga. Então, vai ter essa substituição, essa referenciação, né? Quando a gente fala de pronome. Nós temos as prepositions, preposições, né, que possuem a função de conectar elementos de uma frase. Então, isso vai auxiliar no quê? Na nossa coesão, né, no sentido de um texto, na organização de um texto, ok? Então, a gente tem to, for, by, e por aí vai, né? Como funciona uma preposição? Ela vai ter essa função de conectar, né? Alguns itens, né, eles vão precisar de uma ligaçãozinha, né? Assim, para a gente visualizar como seria isso, né? Seria esse elo, né? Para as coisas fazerem sentido mesmo, né? Então, no inglês, a gente tem, por exemplo, you too.
né? Então, por exemplo, a gente tem o verbo talk, né? Que é falar, conversar, né? Então, no inglês, assim como acontece no português, né? Aqui você fala, sei lá, a construção da frase não é fala alguém, você fala com alguém, correto? Então tem essa complementação. No inglês, nesse caso, também é semelhante, né? Você tem talk to, né? Então você fala, talk, você conversa, talk to someone, someone, alguém. Então vai ter esse papel de conexão, ok? A gente tem os adjetivos, que aqui também vão ter uma função, acho que dá para dizer idêntica, né, ao português, que são palavras que vão ser utilizadas para caracterizar um substantivo. Então, vai dar um aspecto, um estado, uma característica. Então, eles vão estar atrelados ao substantivo, ao nome. Então, quando você for dar uma característica para alguém, para algum lugar, para algum animal, né, você usa um adjetivo. Então, tem pretty, ugly, beautiful, magic, né, o pretty é bonito, beautiful também, né, seria algo, o pretty e o beautiful seria algo como bonito e lindo, então tem quase o mesmo significado. Ugly, né, que é feio, magic, que é mágico, né. Então, vamos para o próximo. Eu trouxe esses dois últimos, que eu trouxe até no slide separado, também ainda estamos falando de classes gramaticais, ok? Mas eu trouxe eles separados, muito também para o slide não ficar muito cheio, mas também porque eu queria dar uma atenção para eles, assim, mais separadamente, porque quando a gente fala principalmente de verbos, é quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais diferente do português. Não que, obviamente, os verbos vão ter uma função diferente no inglês. Não. A função, vocês vão ver, é a mesma, né? Só que eles vão ter classificações diferentes, vamos ter tipos de verbos diferentes, tá bom? Então demanda um pouquinho mais de atenção. O advérbio ele vai conversar com o verbo, então eles estão juntos aqui, né? Então vamos lá, verbos, né? Os verbs. Eles são utilizados para. Eu trouxe 3 pontos para vocês. Então, designar ações. Então, né, em geral, são ações, né? Então, a gente tem to get, to know. Então, to know é conhecer. Então, to know someone. Então, conhecer alguém. Então, tem essa função de ação, né? De designar ação de alguém. E aí entram os verbos, né? Assim como no português, conversa muito com essa característica, com essa função, né? De função, né? De movimento, né? Dá para se dizer assim. Mas no inglês, né? Eles também podem funcionar como complementos, né? Como em do e does. Então, a gente vai ter alguns verbos que, em algumas situações, eles vão precisar de um outro verbo para complementar. O do e o does, eles são o verbo, né? Fazer. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de alguém que, que gosta de alguma coisa, vocês vão até ver exemplos. A gente fala, por exemplo, ela gosta de sorvete, que a gente tem essa frase no português. No português, a gente tem o verbo gostar, ele não precisa de um outro verbo ali para complementar. Qual é o verbo? É gostar. E só. No inglês, a gente vai ter uma coisa diferente. Então, para eu dizer que ela gosta de sorvete, o que eu digo? Eu digo she does, né? Então vai ter o verbo fazer, né? She does like, né? Ice cream. Então a gente vai ter essa questão diferente aí que às vezes, não é sempre quando a gente for falar do verbo gostar, não é obrigação, vai depender do contexto e tal, mas às vezes eles aparecem assim, né? Como complemento de um outro verbo. Então não deixa de ser um verbo, é um verbo ainda, né? Mas ele funciona e tem esse papel de complemento. Mas, novamente, em contextos, né, determinados e tal, a gente vai conversar depois, posteriormente, sobre isso melhor. Mas ocorre isso, né? A gente tem alguns verbos que servem como complemento de um outro verbo, ok? O terceiro ponto é que os verbos eles podem funcionar como modais. O que isso quer dizer? Eles podem funcionar indicando uma possibilidade, uma habilidade, uma obrigação ou permissão. Então, às vezes, você pedir uma permissão para alguém, você vai usar esse tipo de verbo. Então, a gente tem o may, might, can,
né? Tem muitos outros, ok? É só um exemplo ali. Então, por exemplo, alguns, né, como eu falei, servem para você pedir permissão para alguém. Então, por exemplo, can, né, o verbo can, ele não serve só para isso, ok? Mas ele pode servir para isso. Então, para eu perguntar algo para alguém, né, posso dizer can you do it, né? Então, can you do it? O can, ele aparece ali, né? Can you, então você, do, fazer isso. Você pode fazer isso, né? Que você consegue, você pode fazer isso. Então, tem esse sentido. Os outros verbos, eles também funcionam mais ou menos dessa forma, também tem sentido de permissão, mas eles vão variar de contexto, e não só permissão, mas também pedido, né? Então, seja pedir permissão, pedir atividade, pedir a ação de alguém, vai depender desse contexto, mas o importante aqui, o ponto é, eles têm essas funções também, ok? É porque esses três, eles até têm uma função que é muito confundida às vezes, porque eles têm uma função que teoricamente é até igual, mas não é, né? Que tem essa coisa da permissão, do pedido, da solicitação. Então, eles estão ali dentro, eles conversam com isso, mas vai depender da forma, contexto e tal. Mas não precisa se preocupar com isso agora, o ponto é essa função que existe do verbo, ok? E a gente tem os advérbios, né? Aqui eles vão ter a mesma função que eles têm na língua portuguesa, né? Acredito que não varia em nenhum ponto, assim, nenhum dos que a gente conversou até aqui, mas é importante ter essa atenção quando a gente fala de língua inglesa, né? De tentar não pensar só ali com português. Quando dá para pensar com português, a gente pensa, mas também tem que ter um cuidado. Então, vamos lá, os advérbios eles funcionam como modificadores. Então, só que, diferente dos adjetivos, lembra quando eu falei do adjetivo? Que o adjetivo serve para dar uma característica para quem? Para o substantivo. O advérbio ele vai dar uma característica para o verbo, ok? Então, a gente tem ali quickly, fast, slowly. Então, no português, né, quando eu digo, posso dizer que uma pessoa, por exemplo, quickly é rapidamente, né? Então, eu posso dizer que a pessoa estava andando rapidamente, né? Então, eu estou dando uma característica para quê? Para a forma com que ela estava andando, né? Então, para o verbo, ok? Então, o advérbio ele vai funcionar dessa forma. Ele vai dar uma característica? Vai. Mas por que ele não é adjetivo, então? Porque o adjetivo dá a característica para o substantivo. O advérbio dá a característica para o verbo, ok? Então, a gente vai ficar por aqui, nessa questão de classe gramatical. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre função frasal, como que essas classificações que a gente deu até aqui funcionam dentro de frases, né? E depois, posteriormente, a gente vai usar uns exemplos de como são essas frases, como elas funcionam, ok?